Chamamos, então, para a mesa 1, cujo tema é Direitos Econômicos, Sociais e Culturais no Direito Internacional dos Direitos Humanos, Dr. Renato Zerbini Ribeiro Leão. Dr. Renato é doutor sobresaliente cum laude em Direito Internacionais e Relações Internacionais pela Universidade Autônoma de Madrid. Ele tem diploma de Estudos Avançados do DEA em Direito Internacional e Relações Internacionais. Mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Bacharel em Relações Internacionais também pela Universidade de Brasília. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Atual membro do Comitê de Direitos Humanos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas. Membro da Junta Diretiva do Instituto Interamericano de Direitos Humanos de São José da Costa Rica. Advogado especializado em proteção internacional da pessoa humana, direitos sociais e direito constitucional. Professor do curso de Direito e do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília. Professor do mestrado em Ciência Política do Centro Universitário Euro-Americano. Foi consultor jurídico para o Brasil do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Com a palavra. Muito bom dia, muito bom dia, muito obrigado à Defensoria Pública do Estado de São Paulo pelo convite. Foi um prazer estar aqui em contato com o nosso Felipe ao longo dos últimos meses, tratando de concretizar essa honrosa participação em uma das instituições que considero como sendo a ponta de lança de afirmação dos direitos humanos aqui no Brasil, a Defensoria Pública. Realmente penso ser, inclusive, a mais importante das instituições em defesa, sobretudo, dos mais desfavorecidos, né? E aqui tenho a alegria de poder compartilhar, desde o século passado, posso dizer assim, com meu querido amigo Carlos Vaz, né, nos distintos fóruns internacionais e nacionais de direitos humanos, e sobretudo agora trazer uma realidade importante, que é a consolidação de que talvez seja o mais potente órgão internacional na defesa dos direitos econômicos, sociais e culturais, especificamente, que é o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas. E, sobretudo, ao longo dos últimos 3 anos, que entrou em vigência o protocolo facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que permite a denúncia individual. Ainda não são muitos os Estados-partes desse protocolo facultativo, né, dos 164 Estados-partes do PIDESC, apenas 22 são partes do protocolo facultativo, que permite a denúncia individual. Mas, ainda assim, e apesar de quase sermos um comitê contra um único Estado-parte, porque quase todos os casos que chegaram são relativos ao mesmo Estado-parte, brincamos, né, na Europa, que é o comitê contra a Espanha, dos 13 casos que chegaram até agora, 11 são contra a Espanha, um contra o Equador, e esse semestre chegou um contra Portugal. Dos mais variados temas que vamos conversar daqui a pouco, mas com uma realidade bastante interessante em comparação, por exemplo, com o sistema interamericano dos direitos humanos, que estamos mais acostumados, apesar da Convenção Americana ser mais direcionada aos direitos civis e políticos. Em termos de estratégia de litígio, há uma orquestração por parte das ONGs de apresentar um caso, digamos, emblemático, paradigmático, para que aquela sentença, aquela solução dada pela comissão ou pela corte possa servir também como paradigma, né? No caso do sistema das Nações Unidas, e sobretudo particularmente com relação ao CEDESC, esses primeiros casos
foram todos enviados por advogados particulares. E nós, como somos do direito, apesar de sermos defensores públicos e da área de direitos humanos, nós sabemos que os nossos colegas que litigam têm uma perspectiva, digamos, capitalista muito acirrada. Então, para eles, a estratégia dá igual. E a consequência disso é que há um grande número de inadmissibilidade desses casos, à luz de toda a interação, a especificidade do direito internacional público, por exemplo, com relação ao esgotamento dos recursos internos, que nós vamos comentar também, e que, por exemplo, eu acho que a Defensoria Pública desempenha um papel fundamental, né? Inclusive, eu sou muito favorável a que, eventualmente, os defensores públicos possam encaminhar amicus curiae nos processos, possam encaminhar informes paralelos. No nosso caso, o caso brasileiro, o Brasil ele não é parte do protocolo facultativo, mas é Estado parte do PIDESC e, portanto, envia os seus relatórios de cumprimento do PIDESC a cada 2 anos. Nada impediria, por exemplo, com que a Defensoria Pública da União enviasse um informe paralelo alertando o comitê para que, no diálogo com o Estado brasileiro, prestasse atenção, por exemplo, na questão do direito à moradia, qualidade de vida, com relação àqueles que estão vivendo nas ruas, etc. e tal, à luz de algumas das características do comitê que nós vamos colocar aqui, como, por exemplo, uma observação geral que o comitê possui sobre eu sempre esqueço o desalojamento, despejo forçado, né? Isso é importante, é uma realidade que assume sempre várias características do Estado brasileiro em distintas unidades da federação. Para efeitos de ilustrar essa nossa contribuição à nossa tertúlia intelectual matutina, aproveitando que São Paulo é mais frio que Brasília também, né? Gostoso, eu vou propor uma divisão metodológica. Nesse primeiro momento, vamos falar um pouquinho sobre o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Em seguida, focar no Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, à luz de suas particularidades, por exemplo, no diálogo com os Estados, né, que é algo que é importantíssimo para nós aqui do Brasil, porque esse é o momento em que o comitê vai ter o contato com a delegação oficial brasileira, digamos, na apresentação dos informes, o informe inicial, depois o informe de segmento, o diálogo com os Estados, como é que funciona, essa participação das ONGs e das outras instituições, como as instituições nacionais de direitos humanos, que isso é uma briga antiga nossa aqui do movimento de direitos humanos brasileiros. Por exemplo, o Brasil ainda não tem uma instituição nacional de direitos humanos à luz dos princípios de Paris. Essa poderia ser, quiçá, uma outra luta que a Defensoria Pública poderia abraçar também. E, finalmente, chegar no protocolo facultativo, que ainda é uma realidade distante nossa, do Brasil, mas que, oxalá, algum dia o Brasil possa ratificar o protocolo facultativo, ainda que eu não imagino qual seria o presidente que ratificaria um tratado internacional que versa sobre direito à saúde, educação, moradia, né? Seria um tratado que possibilitaria com que milhares de brasileiros e brasileiras pudessem diariamente denunciar o Brasil perante um órgão internacional. Nós íamos por bom caminho nesse sentido, mas não estamos em épocas de grandes passos em direitos humanos. Mas, para efeitos de arrancar aqui no nosso debate, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele possui um princípio que é transversal a todos os artigos substantivos, que é o princípio da igualdade e não discriminação. Aliás, esse princípio ele vem servindo de base para o raciocínio jurídico na tomada de decisão desses primeiros casos individuais
que chegam para nós também. Ele permite tratar acerca da igualdade de tratamento, não só com relação ao país em questão, internamente, por exemplo, como é que o direito à moradia é dado aos espanhóis, independente se o espanhol vem da classe A, da classe B, da classe D, né? E também, em consequência, a partir dessa análise, como é que esse direito ele é consagrado pelos países vizinhos, né? Para fazer uma comparação, e mundo afora. Então, uma base de raciocínio do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais com relação a todos os artigos do PIDESC, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, é esse princípio da igualdade e não discriminação. Então, para todos que têm interesse em aprofundar acerca desse princípio, eu faço a sugestão de que posteriormente vocês visitem a nossa página do comitê e acessem lá nas observações gerais, a observação geral número 2, que vai arrojar luzes sobre a visão do comitê acerca desse princípio, acerca do que é discriminação formal, não formal, material, etc. e tal. Então, é um elemento bastante importante. Por ordem cronológica, um princípio que é bastante vinculado à luz do artigo 3º do PIDESC é o da igualdade de direitos para homens e mulheres. Aliás, isso está explicitamente estipulado aqui no artigo 3º do PIDESC, porque o pacto ele oferece um marco para fomentar medidas progressivas de implementação dessa igualdade. Nas últimas observações gerais desempenhadas pelo CEDESC, inclusive a observação geral número 23, que trata sobre o artigo 7º, diz respeito ao direito ao trabalho, essa questão da igualdade de direitos para os homens e mulheres ficou muito patenteada no que diz respeito à igualdade salarial, por exemplo, que é uma disfunção observada em vários países mundo afora. Então, para que vocês possam ter um exemplo da prática jurisprudencial do comitê, as disposições relativas aos direitos à moradia que figuram no parágrafo 1 do artigo 11 do PIDESC podem aplicar-se tanto aos homens quanto às mulheres. E, portanto, se devem reconhecer às mulheres iguais direitos a herdar casas, moradias, algo que é proibido em vários países asiáticos, africanos, né? O CEDESC ele tem que ter essa visão universal. É muito comum esse choque de perspectiva jurídica na decisão de um caso, porque nós, no CEDESC, estamos membros por 4 anos. A eleição para os membros do CEDESC acontece no âmbito do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e se dá por representação regional. Então, nós temos colegas da África, da Europa Ocidental, da Europa Oriental, da parte do que seria o Oriente Médio, e do GRULA, que seria a América Latina e Caribe, a nossa região. E todas essas com realidades muito distintas, sobretudo nessa perspectiva da herança e à luz da igualdade de tratamento para os homens e para as mulheres. Assim, algo que nos parece óbvio, não é óbvio para essas outras culturas. Então, com relação ao artigo 3º, essa é uma dimensão bastante importante para se levar em consideração. Depois, passando aos direitos substantivos, os artigos 6 e 7º, que tratam especificamente sobre o direito ao trabalho e o direito a condições de trabalho
equitativas e satisfatórias, saúde, higiene no ambiente de trabalho, que são temáticas interessantíssimas para nós, brasileiros e brasileiras, nesse momento, na luz de uma reforma trabalhista. Nós temos uma observação geral que trata tanto acerca do artigo 6, quanto uma observação geral que trata acerca do artigo 7º, direito a condições de trabalho equitativas e satisfatórias. Inclusive, a observação geral sobre o artigo 7º, eu tive a honra de ser um dos correlatores, em conjunto com a colega portuguesa, justamente. Então, para efeitos de essência desse artigo 6, trata exclusivamente do direito ao trabalho como tal, o trabalho livremente escolhido continua sendo o elemento essencial de análise, porque faz parte do que o comitê defende como sendo a vida do ser humano. Então, a livre escolha do trabalho. E esses direitos, eles estão sempre correlacionados com outros direitos. Por exemplo, o direito a trabalhar é fundamental para desfrutar de outros direitos, como alimentação, vestimento. Nós temos o direito à roupa, direito humano à roupa, moradia, e o Estado ele deve garantir esse mínimo essencial. Uma discussão interessantíssima desde essa perspectiva universal é qual seria o mínimo essencial. E aí vamos entrar naquela discussão que estávamos tendo agora, querido Carlos, à luz da nossa reforma trabalhista, né? Será que estamos acotando direitos nessa reforma? Quizás desde a perspectiva das responsabilidades assumidas em virtude da celebração de tratados internacionais de direitos humanos, chegaríamos à triste conclusão de que, quiçá, não há um recorte de direitos na reforma trabalhista brasileira em comparação com outras legislações trabalhistas mundo afora. Talvez a argumentação, então, não recairia no caso brasileiro à luz de violação ao artigo 6 do PIDESC, Direito ao Trabalho. Mas, talvez poderíamos invocar uma outra questão que tem a ver com que os Estados, eles, em nome do combate a crises econômicas, inclusive as mais severas, eles não podem rebaixar parâmetros de proteção dos direitos humanos. Talvez a argumentação, desde a perspectiva da reforma trabalhista, poderia vir por isso. Será que consideraríamos a CLT, a legislação anterior, vigente como um marco protetório dos direitos humanos superior à atual? O importante é ter essa sensibilidade para argumentar, não com relação ao direito ao trabalho, vejam só, como muita gente argumenta, né? Mas com relação a rebaixar parâmetros de proteção dos direitos humanos. Porque, em consequência a essa argumentação, entraríamos nessa questão do artigo 7º, direito a condições de trabalho equitativas e satisfatórias, saúde e higiene no ambiente de trabalho. E aí poderíamos navegar por toda aquela argumentação que aqui debateu-se muito acerca das gestantes, não é? E certamente todas essas discussões serão travadas agora que o Brasil visitará o comitê. Provavelmente o Brasil deverá enviar até o final desse ano, ou no primeiro semestre de 2018, o seu informe de segmento. Após isso, haverá um diálogo onde certamente todas essas questões poderão ser abordadas. Por exemplo, vocês, ao terem contato com o informe oficial a ser enviado pelo Estado brasileiro, se não estiverem de acordo com a argumentação do Estado brasileiro, apesar do Brasil não haver ratificado o protocolo facultativo, a Defensoria Pública poderia muito bem enviar um informe paralelo,
com relação não só a essa questão, como também a várias outras que considera como sendo violatória ao PIDESC, que é o Pacto Internacional. Poderia solicitar uma reunião com os membros do comitê para defender esse informe paralelo, que acontece nessa prática que nós vamos colocar daqui a pouco. Uma outra questão que também está no olho do furacão das reformas aqui no Brasil vem em consequência do artigo 8º, que trata do direito a fundar e a se afiliar a sindicatos. Desde a perspectiva do direito internacional dos direitos humanos, sobretudo desde a experiência europeia, né, à luz do Convênio Europeu de Direitos Humanos, das decisões do Comitê Europeu de Direitos Sociais, à luz da Carta Social Europeia, a afiliação não pode ser obrigatória. Então, essa é uma outra argumentação difícil à luz dos direitos substantivos do PIDESC, tal qual travada aqui no Brasil, né? Talvez teremos que argumentar dos parâmetros de proteção que estamos acostumados, se isso significa um retrocesso, né? Talvez essa poderia ser a estratégia. E por quê? Porque esse direito a fundar e a se filiar a sindicatos, ele está estritamente vinculado com o direito de liberdade de associação, que está aí amplamente reconhecido em todas as disposições do direito internacional dos direitos humanos. E aí é uma marca da indivisibilidade dos direitos humanos também. Porque uma outra questão que... o interessante é que nós vivemos um momento aqui no Brasil que os direitos humanos estão sendo desafiados diariamente, e nós podemos lidar não só com as normas dos tratados internacionais, como o PIDESC, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, como também com o princípio da indivisibilidade, universalidade e complementaridade. Porque aqui, lembrando o princípio da liberdade de associação, nós vamos entrar em toda aquela discussão que senso comum, por exemplo, os colegas professores de ciência política, de sociologia, golpe da mídia. Sobre isso, eles não vão conseguir apoio de nenhum órgão internacional de direitos humanos. A liberdade de expressão é basilar tal qual o direito à vida. Então, materializar o discurso de mídia golpista ou de qualquer coisa do tipo em um órgão internacional dos direitos humanos é uma tarefa que demanda muita robustez, né? E que deve, portanto, ter elementos factuais. Passaremos a uma outra discussão, que seria que tipo de regulação, os modelos existentes, etc. e tal, né? Mas, enfim, para apenas ilustrar como é que coincidem essas questões perante os órgãos internacionais, e que são debates presentes, não só dizendo respeito ao nosso Brasil, como também a vários outros países. O artigo 9º, um outro ponto de estresse para nós. Direito à Seguridade Social e ao seguro social. Acho que todos nós aqui nessa sala não sabemos como é que vamos aposentar, ou não temos segurança. Temos uma perspectiva. Então, o que faz o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais com relação ao artigo 9, costumeiramente, é perguntar concretamente aos estados que são partes do PIDESC se eles dispõem de serviços de seguridade social nas seguintes esferas:
atenção médica, subsídio de enfermidades várias, de doenças, maternidade, aposentadoria, invalidez, acidente de trabalho, desemprego e subsídio familiar. A conexão do artigo 9, que trata sobre o direito à Seguridade Social, diz respeito fundamentalmente com essas características à luz da perspectiva do SEDESC. Tá? Em consequência, partindo de uma lógica de afirmação da dignidade humana, vamos tratar da proteção e assistência à família. O artigo 10. Esse artigo é bastante importante porque em uma das decisões recentes de um caso contra a Espanha, por despejo forçado, por conta daquela realidade espanhola de que as pessoas se hipotecam por 60 anos, né, tem que pagar lá 800 euros ao mês para o banco para ter a sua casa, e quando não tem, era muito comum o banco pegar essa moradia. Um caso com essas características, somado ao fato de que essa casa era de uma senhora que tinha 4 filhos, chegou ao Comitê DESC. E foi uma pena porque esse caso estava maculado, em essência, por conta do não esgotamento dos recursos internos. Foi um advogado privado que mandou o caso sem ter esgotado as vias internas em primeira mão. Mas o comitê não se furtou de fazer uma análise de mérito, apesar de ter negado a admissibilidade do caso. E disse que nesse caso, o Estado deveria garantir o direito à moradia dessa senhora, sobretudo em virtude dos seus 4 filhos, todos eles menores de idade. Né? Então, aí há uma convergência entre esse artigo 10, que trata de proteção e assistência à família, com o próximo artigo, que é o direito a um nível de vida adequado, o artigo 11. Esse artigo ele é essencial, porque é ele que vai garantir os padrões de proteção dos direitos humanos. Por exemplo, há uma realidade que é bastante noticiada a partir de São Paulo, que são os despejos forçados, né? Das comunidades, enfim, do centro. E o SEDESC, sobre isso, tem uma observação geral específica sobre como os Estados partes do PIDESC devem se comportar em um ambiente de decisão do judiciário de despejo forçado. O Estado ele deve oferecer condições para que aquelas pessoas consigam uma moradia em um outro lugar. Isso é uma condição básica para os despejos, desde a perspectiva do PIDESC. Então, essa observação geral, que é a número 4, é muito importante que vocês a conheçam. As observações gerais, elas não são extensas, geralmente entre 10 e 15 páginas, né? Então, nessa observação geral número 4, se explicita que essa natureza ampla de proteção estabelecida nesse artigo 11 se fazem interpretações jurídicas do direito a uma moradia adequada, que vai além da visão restritiva desse direito como simples direito a uma moradia, a um cobertor, né, que chama, um lugar onde dormir, onde não passar frio. Tem que ser uma moradia digna. E ali o comitê dá as perspectivas do que seria essa moradia digna. Então, o pacto ele vai seguindo em uma lógica estrutural, chegando ao artigo 12, que trata do direito ao mais alto nível possível de saúde física e mental, que vai estar em consonância com o artigo 11, por exemplo, em um caso de despejo forçado, aquelas pessoas, ao serem despejadas de suas casas forçadamente, têm também vulnerado
por exemplo, o seu direito ao mais alto nível possível de saúde mental, quando não explicitamente o de saúde física, né? Pelas forças do Estado. Vamos passar a um outro direito que é sempre alvo de muito debate, que é o artigo 3, que trata do direito à educação. Todos nós sabemos que, desde a perspectiva da gratuidade, por exemplo, o único direito à educação que deve ser garantido pelo Estado à luz dos tratados internacionais é até o primário, né? Básica, né? Então isso gera muito estresse, porque várias organizações da sociedade civil tratam de buscar a gratuidade no ensino superior, por exemplo. E não é obrigação dos Estados, desde a perspectiva do direito internacional dos direitos humanos, oferecer um ensino superior gratuito, por exemplo. Isso já é patenteado não só no Sistema Universal de Direitos Humanos, Sistema das Nações Unidas, como também no Sistema Europeu de Direitos Humanos. Isso é importante para efeitos da estratégia de argumentação, que muitas vezes podemos tratar de buscar essa gratuidade à luz do princípio da igualdade, não discriminação, à luz de não retroceder na proteção de direitos. Então, aqui eu vou assinalando algumas possibilidades de se argumentar, que não aquelas contidas aqui nos artigos substantivos do PIDESC, né? E, finalmente, vejam vocês o artigo 5º, que trata de uma gama de direitos que é muito, como vamos dizer, discriminada, que é o direito à cultura e a desfrutar dos benefícios do progresso científico. Inclusive, é o objeto da nossa próxima observação geral. Justamente, o que significa direito a gozar do progresso científico, né? Direito à ciência. O direito à cultura, nós temos uma recente observação geral, que é de número 22. Vai dizer o que significa direito à cultura, quais são aqueles que nós devemos vigiar desde a perspectiva de pilares da cultura. E agora nós estamos trabalhando em 2 outros comentários gerais, observações gerais, uma sobre os benefícios do progresso científico, direito à ciência, e uma outra que vamos ver se haverá ambiente para aprovação. Nós avançamos em uma observação geral sobre o direito à terra, e estamos agora na discussão se vamos batizar esse documento sobre direito à terra ou sobre terra e direitos econômicos, sociais e culturais. É um debate interessante que gera muita tensão, inclusive entre a própria sociedade civil organizada especializada nessa matéria, né? O que significa direito à terra? Será que nós temos direito à terra? Na questão da observação sobre o direito à água, isso ficou mais claro. Direito à terra, que envolve a propriedade, não está tão claro. Tanto é assim que, à luz das nossas últimas discussões internas, privadas agora de maio, a tendência é de que essa observação geral não se chame direito à terra, e sim terra e direitos econômicos, sociais e culturais. Porque a estratégia obedece 2 dimensões. A primeira, materializar a possibilidade de uma observação geral, e a segunda, que ela seja aprovada, né? Não adianta nada se desenvolver um documento internacional que depois não é aprovado, né? Nós tivemos uma primeira reunião agora com entidades da sociedade civil organizada da América Latina, que se realizou na Colômbia. Tive a oportunidade de participar e me chamou a atenção justamente essa tensão que existe entre as próprias ONGs. Nem elas estão de acordo com a nomenclatura do que seria esse documento internacional, essa observação geral, né? De modo que esse é um raio-x desses 15 artigos substantivos
do PIDESC. Porque eu comecei a falar aqui, falei 3 pontos, mas eu terminei só o primeiro agora. Então, esse é a... Tá bom. 10, até 10 mil? Pode ser. Então, essa é, digamos, o raio-x do PIDESC, né? Sempre destacando, isso é essencial quando vocês, por exemplo, forem provocar o comitê ou argumentar no judiciário brasileiro com base no pacto, raciocinar a partir da transversalidade do artigo, com o princípio da igualdade e não discriminação, e também se atentando para o fato de que não necessariamente vocês conseguirão atingir o direito através do artigo robusto, mas através, por exemplo, de não retroceder em proteção. E para isso, o SEDESC ele tem alguns produtos, como essas cartas aos estados. No âmbito daquela crise grega, em 2012, o comitê lançou uma carta à comunidade internacional, na qual ele disse explicitamente isso, que os estados, ainda nas épocas das crises econômicas mais severas, não podem rebaixar os seus parâmetros, os seus estándares de proteção. Então, nós temos o pacto, nós temos essas observações gerais, que estamos aqui dando alguns exemplos, nós temos também essas cartas, que geralmente são cartas do presidente ou cartas do comitê, todas elas estão ali no site do SEDESC, e não são muitas. As cartas eu acho que são 12. As declarações também, os statements, não são muitos. Nós lançamos os últimos statements agora. Eu tive a honra de ser o relator sobre o primeiro órgão do sistema das Nações Unidas que elaborou uma declaração sobre defensores de direitos humanos e DESC. As mortes, sobretudo aqui na América Latina, dos defensores ambientais, de direitos econômicos, sociais e culturais, vem aumentando cada vez mais. Nós tivemos o caso Beta Cáceres, de Honduras, aqui no Brasil, um sem número. Então, nós temos uma declaração recém-aprovada sobre isso. E uma outra declaração que nós aprovamos agora do seu professor Olivier de Schutter sobre migrações e refúgio. Foi o relator Olivier, né? E o comitê, tradicionalmente, ele vai arrancar com a sua participação através do diálogo com os estados. E esse diálogo com os estados acontece após um encaminhamento pelos estados dos seus informes de cumprimento do PIDESC. Então, existem 2 informes. O primeiro, que é chamado informe inicial, e esse acontece ao final do 5º ano da ratificação pelo Estado parte do PIDESC. Ali o Estado encaminha o seu primeiro informe, vamos dizer, o informe inicial, né? E depois desse informe inicial, a cada 2 anos, o Estado parte ele deve enviar o seu informe de segmento. O Brasil, por exemplo, já vai enviar o seu 5º informe de segmento. E vai ser bastante interessante. Ele vai estar recheado aí de questões trabalhistas, seguridade social, despejo forçado, etc. e tal. E sobre esse informe inicial, vocês podem encaminhar um relatório paralelo, podem pedir audiência com os membros do comitê lá em Genebra para entregar esse relatório, né? Podem fazer também, se não puderem ir lá, podem fazer por videoconferência. Nós estamos fazendo bastante videoconferências com a sociedade civil organizada, com instituições como as instituições nacionais de direitos humanos, enfim, há essa possibilidade. Esse informe inicial, ele é encaminhado pelos estados ao comitê. O comitê também recebe um sem número de informes da sociedade civil organizada, esses informes sombra, esses informes paralelos,
conhecidos, né? Então, por exemplo, atualmente eu sou o relator para a Colômbia. A Colômbia oficialmente irá perante o comitê agora nessa sessão de outubro próximo. Na sessão de fevereiro, nós já recebemos o informe oficial colombiano, que seria um informe de segmento, não é um informe inicial, e nós também recebemos uma visita de ONGs colombianas. Eram 100 ONGs colombianas que foram até Genebra para ter uma reunião conosco. Então, o comitê, além do informe oficial do Estado, ele também tem um sem número de informes paralelos da sociedade civil. As ONGs vão tratar acerca do direito à moradia, acerca do direito à terra, agricultura familiar, trabalhadoras do sexo, porque agora nessa observação geral sobre o direito ao trabalho, do qual fui correlator, pela primeira vez um órgão das Nações Unidas, um produto seu, que é a observação geral, reconhece trabalhadoras do sexo, né? Nessa observação geral. Então elas começam a participar também oficialmente, que é bastante interessante. De base dessas informações, nós elaboramos uma lista de questões prévias ao diálogo com os Estados. Um documento com cerca de, aproximadamente, agora diminuíram por conta do orçamento. É muito engraçado, porque agora tem palavras, né? Então, tem que contar quantas palavras vai ter a lista de questões, quantas palavras terá as observações conclusivas. Então, se essa quantidade de palavras deu lá na pergunta 15, até aí chegou. Aí você tem que ir. Mas, pela quantidade de palavras, geralmente são entre 15 e 20 perguntas, que nós encaminhamos previamente aos Estados. Então, a Colômbia já dispõe dessas 15 perguntas que ela deverá ter especial atenção no diálogo agora de outubro, né? Então, essa lista prévia de questões ela é elaborada com base nesse informe encaminhado pelos Estados, nos informes prestados pela sociedade civil organizada pelos distintos escritórios das Nações Unidas no país, no terreno, né? E para destacar que a participação, então, da sociedade civil organizada e de todas as instituições, como a Defensoria Pública, é fundamental para a qualidade desse diálogo, né? Inclusive, por exemplo, se vocês enviarem, vocês poderão participar do diálogo com o Estado brasileiro. Geralmente a presidência é o ministro de Estado da área, o ministro da Saúde. Agora o Brasil sempre envia o ministro de Direitos Humanos, que geralmente preside a delegação, com técnicos dos vários ministérios. O comitê valora muito a presença de um membro do Legislativo, de um membro do Judiciário. Esses países que são mais habituais no sistema das Nações Unidas sempre envia o presidente da Corte Suprema também nessa delegação oficial, né? O Ministério encarregado do orçamento, porque uma coisa é o discurso do Executivo dizer que nós temos esse programa tal, aquele outro acolá. Outra coisa é dizer, nós temos tantos mil dólares, tantos milhões destinados a esse programa, destinado àquele outro programa, que aí ali se materializa a argumentação. Então, esse é um raio-x para provocar um diálogo daqui a pouquinho com vocês sobre o SEDESC, para também mencionar a última revolução. Eu chamo de revolução porque é facultativo. O SEDESC é, de fato, o único órgão internacional encarregado de dizer que um Estado violou um tratado internacional sobre direitos econômicos, sociais e culturais. E isso é bastante histórico, né? Nós temos aqui no nosso sistema interamericano, que o Felipe tratará daqui a pouquinho, uma escassez de possibilidades quanto aos DESCs. No sistema europeu, a mesma coisa, no sistema africano, igual. É um momento embrionário, são poucos os estados que são partes
desse protocolo facultativo. Conforme eu disse no início, nós somos apelidados do Comitê contra a Espanha, porque dos 13 casos, 11 são contra a Espanha, um contra um vizinho nosso, o Equador. Veja que interessante, uma criança refugiada colombiana que quis disputar o campeonato, a Liga de Futebol, e foi impedida porque não tinha documentação. Enviou esse caso. E um caso contra Portugal, sobre Seguridade Social. E também chegou, e isso não foi resolvido porque chegou agora, quando nós estávamos lá. Nós não sabemos nem quanto ao mérito. Com relação ao protocolo facultativo, uma das ações que nós podemos tomar internamente é estar em constante vigilância e pressionando para que o Brasil ratifique, né? Porque se o Brasil ratificar esse protocolo facultativo, por exemplo, você e a Defensoria Pública passarão a ser um órgão internacional também, porque vocês vão ter a possibilidade de levar todos os casos para o comitê, né? Seria bastante interessante. Mas, à luz das curiosidades e das inquietações de todos vocês, daqui a pouco no debate a gente poderá aprofundar em alguma outra característica aqui do protocolo facultativo, de modo que esses 3 pontos, vai dizer o Pacto Internacional em si, depois o comitê, suas ações, suas funções, e finalmente o protocolo facultativo, creio serem o atual estado da arte do Comitê das Nações Unidas sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E estamos à disposição para dialogar mais, né, acerca das inquietações. Obrigado, Felipe.